Entidades e especialistas se mobilizam contra mais uma medida de Jair Bolsonaro que prejudica os brasileiros. A derrubada dos vetos no projeto de lei que prevê a quebra temporária de patentes de vacinas e insumos durante a pandemia. A reportagem é de Daiane Ponte. A proposta, de autoria do senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, altera a Lei de Propriedade Industrial. O texto prevê a quebra de patentes ou de pedidos de patente em casos de emergência nacional e internacional, como a pandemia. Mas, ao ser encaminhada para a sanção presidencial, a lei sofreu uma série de vetos. Mas, na verdade, a gente está falando de um medicamento que pode ser lançado mês que vem ou daqui a 6 meses, que vai efetivamente prevenir o desenvolvimento de formas graves da Covid. A gente está falando aqui de uma vacina, a gente está falando aqui de um kit de diagnóstico que talvez não precise enfiar um cotonete 10 centímetros no nariz de uma criança. Em momentos de emergência nacional de saúde pública, a gente precisa de todos os esforços possíveis, todos os recursos à nossa disposição para enfrentar essa pandemia. Jair Bolsonaro vetou parágrafos que obrigavam as empresas donas das patentes a fornecer informações e material biológico para a produção de medicamentos e vacinas cujas patentes são liberadas por lei. Também vetou o artigo que estabelecia a aplicação da nova lei durante a pandemia. Então, esses vetos, eles vão no mesmo sentido daquele discurso de que cria instabilidade para o país, para o investimento externo, porque o setor privado não vai investir no país se você tiver uma lei como essa, O que a gente sabe que é mentira, que, na verdade, o setor público é o grande financiador do desenvolvimento das tecnologias em saúde. A quebra de patentes já aconteceu no Brasil, mas com Jair Bolsonaro na presidência, o país seguiu um caminho inverso. A empresa Merck tinha uma patente para esse medicamento Epavirenz, usado no tratamento para HIV e AIDS, e ela usufruía desse monopólio. Isso permitia a essa empresa fixar um preço que era muitas vezes mais alto do que o preço que essa mesma empresa cobrava da Tailândia, um país de renda muito semelhante ao Brasil. Então, o governo brasileiro emitiu essa licença compulsória, interrompeu esse monopólio da empresa Merck e pôde comprar o genérico de uma empresa da Índia. E, nesse momento, a gente realmente facilitou o acesso a esse medicamento, a gente começou a importar e depois a Fiocruz produziu também, e isso trouxe uma economia gigante para o SUS, o que é muito importante da gente lembrar também num contexto de crise econômica. Licenças compulsórias não só elas ajudam a gente no sentido da garantia do direito à saúde mesmo, de poder produzir, poder importar aquela tecnologia que é essencial, mas com um preço muito menor. Os vetos de Jair Bolsonaro só trazem vantagens ao governo, que demonstra mais uma vez o alinhamento aos interesses das farmacêuticas. Por isso, entidades pretendem pressionar os parlamentares pela derrubada da medida. Houve muita pressão das empresas transnacionais para que esses trechos fossem vetados, e agora está na mão do Congresso brasileiro fazer um interesse público. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.